Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema da live de hoje é como fazer quem você ama parar de beber quando ninguém te apoia. É um tema de obstáculo que pode fazer algumas pessoas no meio do caminho, né, algumas pessoas que querem fazer o alcoolista parar de beber, se sentirem desestimulados. Se as pessoas ao redor não te apoiam, por exemplo, familiares que dizem que nada vai adiantar, que preferem se afastar ou não fazer nada de produtivo, e às vezes até mesmo profissionais ou outras pessoas, né, ou outros familiares ou outras pessoas, podem dizer para você que não adianta fazer nada, podem dizer para você que essa situação não tem saída, que não vai dar certo porque o alcoolista que você ama nunca vai mudar, ou podem dizer para você que você não vai ser capaz de fazer isso acontecer, que você só vai ficar mal com isso, e talvez pessoas ao seu redor não te apoiem. E sem esse apoio, pode ser que você se sinta insegura ou inseguro em relação a continuar nessa jornada ou continuar buscando esse objetivo que é importante para você, que é fazer quem você ama parar de beber. E como você pode superar isso? Primeiro, eu acho que um bom passo é você ter compreensão do porquê essas pessoas não te apoiam. O que faz essa pessoa significativa na sua vida não te apoiar? Talvez eles não entendam sobre o assunto. Uma pessoa que não entende sobre o assunto, né, que não conhece o percurso, que não conhece como isso funciona, ela pode não te apoiar porque ela não conhece, ela não sabe que é possível. Tipo aquela coisa assim de muitos anos atrás, antigamente diziam que comer cana era venenoso, ou que comer leite com manga é fatal. Então as pessoas, por acreditarem nisso, se vissem você chupando cana ou tomando leite com manga, iriam te advertir, dizer para você não fazer isso. Não iriam te apoiar a fazer isso, iam achar loucura, iam achar que o quê? Você iria morrer, porque, poxa, você mistura leite com manga, você vai morrer. Você come cana, você chupa cana, você vai morrer, porque acreditavam, né? De reza a lenda que acreditavam que eram coisas venenosas. Então, a falta de entendimento sobre os assuntos faz as pessoas também não te apoiarem em determinadas coisas. E talvez as pessoas não acreditem em você, ou as pessoas podem não acreditar também no alcoolista. E pode ser que elas simplesmente têm medo por achar que você vai sofrer. Elas podem ter medo de achar que você não vai conseguir e não querem que você sofra. Então, de antemão, elas já podem se antecipar e já não recomendar que você nem tente, porque elas estão com medo de sofrer e medo de ver você sofrendo. Como é que você pode superar uma pessoa que gosta de você, uma pessoa que está próxima de você, mas que acha que não vai dar certo, acha que você vai sofrer, que acha que você não vai conseguir? Tem uma maneira que é infalível de você superar isso, que é você agindo certo, que é você se dedicando. Uma esposa, essa semana, passada ainda, me disse o seguinte, olha, ela disse o seguinte, que ela estava com esperança de poder aprender, né, de conseguir começar a entender como fazer o esposo parar de beber, e ela estava começando a jornada, começando a entender o que era possível ser feito, e estava com muita esperança, porque ela tinha visto algo que ela nunca tinha visto antes, né? Durante a semana que ela estava assistindo, e ela me disse o seguinte, falou, Vitor, eu estou muito confiante, eu estou muito contente, eu quero ir para esse caminho, só que é o seguinte, as minhas filhas adolescentes, elas dizem que não vale a pena, elas me disseram que eu não vou conseguir, elas me disseram que o pai delas não vai parar de beber, que não adianta fazer nada. E por que as filhas talvez digam isso? Porque elas têm medo que a mãe sofra. Porque elas viram ao longo do tempo, talvez, a mãe tentando, e talvez viram a mãe tentando errado, e sofrendo no caminho, deixando de se cuidar no caminho, e não fazendo coisas que realmente trouxessem resultado, e elas foram perdendo a esperança. E as filhas, né, como ela me contou, não estavam aprendendo, elas não estavam conhecendo as informações que a mãe conheceu. Então é como se a mãe foi lá, aprendeu uma série de coisas e foi tentar falar para uma outra pessoa. E essa outra pessoa não sabia, não via o que estava acontecendo. Tem uma metáfora que fala isso de uma forma bem interessante, da caverna de Platão. Não sei se você já ouviu essa metáfora da caverna de Platão. Reza essa história, né, que existiam homens presos numa caverna. E esses homens estavam presos numa caverna em que tinha uma abertura que dava acesso ao sol. E esses homens nasceram, cresceram dentro dessa caverna.
E essa abertura ao sol fazia com que eles enxergassem sombras. E eles entendiam que essas sombras de quem passava lá em cima, sombras de quem passava fora da caverna, de quem vivia fora da caverna. E daí o sol refletia nessas pessoas e causava sombra dentro da caverna. E esses seres, né, esses humanos que viviam dentro da caverna, eles observavam as sombras e acreditavam que isso era o mundo. Eles acreditavam que o mundo era só essas sombras. Era apenas isso. E eles iam vivendo assim, dentro da caverna, no escuro, vendo apenas as pequenas sombras que surgiam do mundo, das pessoas que estavam lá fora. Até que um dia, um desses homens saiu da caverna. E durante a saída da caverna, ele se ofuscou com a luz do sol, porque ele passou a vida inteira num local escuro. E aí ele não enxergava direito e ele se assustou. E aí, conforme a luz foi se acomodando nos olhos dele, ele foi podendo olhar para o mundo. Ele foi podendo olhar para as árvores. Ele foi podendo olhar para o céu. Ele foi podendo olhar para as coisas que existem no mundo e para a beleza que existe no mundo, e que o mundo não eram apenas sombras, que existiam outras pessoas que também viviam nesse mundo e que também enxergavam o céu, que também enxergavam as árvores, que também enxergavam a vida e o mundo como ele é. Não enxergavam apenas sombras. E esse homem que saiu da caverna, ele ficou vislumbrado, ele ficou muito empolgado, ele ficou assim, ó, extasiado, assim, ele queria voltar e falar para os amigos dele, falar para as outras pessoas que ele tinha visto o mundo, que o mundo não eram as sombras. E quando ele voltou para a caverna, entusiasmado, para falar para as outras pessoas, de gente, olha só, o mundo o mundo não é essas sombras, o mundo é muito mais do que isso. Olha lá fora, eu fui lá fora, eu vi isso, eu vi aquilo, olha só, tem um sol lindo, tem um céu maravilhoso com nuvens, e é uma imensidão que vocês não imaginam, é a coisa mais linda do mundo, e qualquer um pode acessar esse mundo, atravessando, saindo aqui da caverna. Vamos comigo sair da caverna. Vamos olhar para o mundo. Olha, o mundo não são só as sombras. E muitas pessoas dentro da caverna ficaram irritadas com ele, ficaram desapontadas com ele, acharam que ele estava maluco e não deram atenção para o que ele estava dizendo. E ele ficou um pouco chateado com aquilo. Mas essa é a metáfora das novas descobertas. Essa é a metáfora, por exemplo, agora do que você está fazendo aqui. Você está começando a aprender que é possível fazer quem você ama parar de beber. E que isso não é loucura, e que isso não vai te fazer mal, e que isso é um caminho que te leva para um lugar que tem resultado, que você é capaz, que você pode fazer que você vai parar de beber. E muitas pessoas ao longo do tempo tiveram uma cultura de achar que isso era impossível, de achar que isso ia te matar, que isso ia te maltratar, que isso era doença até você tentar fazer que você vai parar de beber. E aí quando você talvez vai conversar com algumas dessas pessoas, elas, assim como aquelas pessoas que moravam na caverna, talvez não vão nem te entender, porque, poxa, minha vida inteira eu achei que o mundo eram essas sombras aqui. E agora você vem me dizer que tem um mundo, que tem um céu. Eu não consigo nem entender o que é um céu, porque eu nunca o vi. Eu não consigo nem entender o que são árvores, porque eu nunca as vi. Então, como é que eu vou acreditar em você? Então, e muitas vezes a pessoa, para poder começar a acreditar que existe um mundo, ela precisa sair da caverna. E talvez algumas pessoas ao seu redor não queiram sair da caverna ainda, não estejam prontas para sair da caverna e te apoiar nessa empreitada. Eu não estou falando aqui do alcoolista, não estou falando aqui do alcoolista, estou falando aqui das pessoas ao redor. E elas também podem ter essa postura de não te apoiar. De não entender o que é isso que está acontecendo. E daí essa esposa foi falar para as filhas e me disse assim: Vitor, o que eu faço? Porque as minhas filhas não estão acreditando em mim. Então o que eu te digo? Se dedica, tenha convicção, ainda mais se são filhas, né? Que eu disse para ela, né? Se são suas filhas, elas precisam ver essa coragem em você, elas precisam ver que você está falando sério. Porque se você voltar para a caverna e falar que, olha, existe um mundo, mas eu não tenho certeza se esse mundo existe mesmo. Como é que você vai convencer as pessoas da caverna se você não tem nem a convicção de que, olha, existe esse mundo? Eu fui lá, eu vi, eu enxerguei. E às vezes você precisa sair mais da caverna. Às vezes você precisa conhecer mais do mundo para poder trazer outras pessoas para o mundo com você. Mas também no mundo você vai encontrar outras pessoas. Eu tenho uma aluna minha, tá, da primeira turma, que ela dizia o seguinte, que ela me contou o seguinte, né? Ela contou na comunidade lá nossa, que o marido dela falou para ela, que ela começou a fazer o curso,
que isso, ela assistia às aulas, né? E às vezes ele passava e via ela assistindo algumas aulas, e ele disse para ela um dia, assim, olhou para ela e falou assim, ó, isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. E aquilo deixou ela um pouco impactada. E daí, mas ele passava a maior parte do tempo bebendo. Ele quase nunca ficava sóbrio. Então ele passou e falou assim, isso é uma bobagem, não vai acontecer nada, isso aí não funciona, isso aí é bobagem de internet. E o que acontece? Aí ela foi lá, conversou com a gente na comunidade, buscou apoio, enfim. E o que aconteceu? Ela continuou agindo. Ele falou, isso é bobagem, mas ela seguiu andando. Ela seguiu caminhando, ela seguiu convicta de que ela ia fazer, que ela ia no mínimo tentar fazer. Naquele momento ela não tinha visto ainda isso acontecer, mas ela ia no mínimo tentar conhecer o mundo. Ela ia no mínimo fazer acontecer. E ela teve convicção. E ela foi em frente. E ela continuou fazendo o que tinha que ser feito. E aconteceu o quê? A bobagem levou ele a um tratamento. A bobagem levou ele a parar de beber. Ela sabe dos anos em que via tentando fazer ele parar de beber e não acontecia nada, e vivia a mesma coisa. Ela sabe que isso não era bobagem. Isso é o suficiente. Porque o que ela queria é que ele parasse de beber, que a vida estava um inferno daquele jeito. E ela fez o que tinha que ser feito, sem o apoio dele. Sem ele dizer, olha, isso é legal. Porque ele não tinha ainda... Ele não vislumbrava essa outra coisa do mundo que poderia ser melhor. E o que acontece? Ela estava justamente aprendendo a quebrar a resistência que ele estava apresentando. Então isso não era um impedimento. Mas assusta no primeiro momento, né? Quando você olha, poxa, fala que é bobagem, isso aí que está acontecendo, isso aí que você está fazendo. Né? Olha ali, ó, e ele está contando, no meu caso, os filhos falam o mesmo. Tem gente que não vai te apoiar, por várias razões. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte, talvez você tenha visto essa história já. Uma outra aluna minha me disse o seguinte, que quando ela começou a fazer o curso, a primeira coisa que o marido dela disse foi, você não vai aplicar isso em mim não, hein? Você não vai aplicar isso em mim não. Deus o livre, né? Deus o livre, não vai aplicar isso em mim não. Por quê? Ela queria fazer a filha parar de beber. Só que o marido vinha bebendo demais. E o que acontece? Ela começou a jornada, então, olha só o contexto dela. Ela começou a jornada sozinha. O marido bebendo demais, tendo apagões em finais de semana e não querendo nem falar disso. Não vai aplicar isso em mim, não. Não queria nem falar desse assunto. E a filha bebendo demais. E ela querendo porque a filha parasse de beber e também não estava conseguindo. Então ela não tinha apoio de nenhum lado. Ela fez o quê? Ela começou a ouvir o que fazia sentido com o objetivo dela. O que ela precisava ouvir. E aí o que aconteceu? O marido dela, isso funcionou tanto para ela, que ela conseguiu que o marido parasse de beber, e o marido que não queria que aplicasse nele, o marido começou a querer aprender também, parou de beber, não bebe até hoje, e não quer mais beber, não quer mais saber de beber, e começou a aprender também como ajudar ela a ajudar a filha. Ela converteu o marido. Você tem noção disso? Ela converteu o marido. Mas como que ela fez isso? Primeiro, veio essa convicção de si própria. E ela buscou o que era necessário. Ela buscou recursos que eram necessários. Ela viu que o que ela estava fazendo não estava dando certo. E ela buscou o recurso que era necessário. Ela começou a fazer o curso. Ela começou a se dedicar. E agora, mas a mesma coisa, isso aí vale para outras áreas da vida. Vitor, eu quero começar a fazer exercício. Eu vou noticiar para a minha família que eu vou começar a me exercitar. Logo eu, que nunca me exercitei. Logo eu, que já falei 30 vezes para minha família que eu iria começar a me exercitar. Logo eu que faria isso. Que disse isso. E aí a minha família pode olhar para mim e dizer, olha, você não vai conseguir. Ou as pessoas ao seu redor podem não se exercitar. E achar que isso é besteira, que isso é loucura. Olha, vai começar a fazer exercícios. Olha, vai começar a se alimentar melhor. Olha, vai começar a estudar. Acho que hoje é mais difícil alguém fazer isso, né? Mas antigamente tinha isso. Antigamente, né, principalmente para as mulheres, eu ouço histórias, né, fazer faculdade, muito antigamente, né, para quem era mulher, era uma coisa que não era normal. Uma mulher vai fazer faculdade, entende? Só que o que por graça da vida, a maravilha da vida foi que muitas mulheres, né, não escutaram isso e superaram isso e estudaram. Fizeram faculdade e buscaram, né, o que quisessem ser na vida e não se admitiram, não se conformaram em viver a vida que diziam que elas tinham que viver
E olha a revolução, olha a coisa linda que a sociedade tem se tornado por conta disso. Por conta da coragem de algumas pessoas que fizeram aquilo. Mesmo quando todo mundo ao redor estava dizendo que não era para ser feito. Que não era para fazer isso. Que mulher não deveria estudar. Hoje é ridículo isso, não é? Hoje é um absurdo isso, não é? Mas existiu uma época em que as pessoas diziam isso. Né? Eu ouvi histórias já. Não sei se alguém aqui já viveu a história dessas. Eu escutei já histórias disso. De que não eram, que mulheres não deveriam fazer faculdade. Lugar de mulher é em casa, não é trabalhando. Isso não pode ser, a gente não pode se conformar com certos discursos que as pessoas têm por conta da mentalidade delas que ainda não evoluiu de alguma forma. Né? Não que a gente deve, de fato, brigar com essas pessoas, mas a gente deve fazer aquilo que é importante para nós. E daí você pode dizer o seguinte, Vitor, mas olha só, eu não tenho ninguém ao meu redor que me apoia. Eu não tenho ninguém ao meu redor que possa me apoiar. Primeiro, você não precisa de alguém que te apoie. Não é obrigada a ter alguém imediatamente perto de você que te apoie. Não é obrigado. Se ninguém ao seu redor te apoia, você também pode fazer. Você precisa primeiro do seu apoio. Você tem que se apoiar primeiro. E, que nem essa minha aluna fez. Ela que fez o esposo e a filha pararem de beber. Sem apoio. Começou sozinha. Ela foi o quê? Como é que ela começou? Ela começou a se apoiar, ela começou a buscar conhecimento. Ela buscou se dedicar, se comprometer, a levar a sério isso. E isso é se apoiar. Ela não ficou só em cima do muro, ela foi convicta atrás do objetivo dela. E daí com o que ela aprendeu, ela conquistou o apoio do esposo. Né? E olha só, eu, Vitor, eu não recebi apoio também. Para começar a fazer essas lives que eu estou fazendo aqui, não recebi apoio de pessoas muito queridas minhas. Né? E até digo, já falei com essas pessoas. Mas e não estou falando que eu tenho mágoa e ressentimento delas. Não é isso que eu estou falando, tá? Só quero te contar que a primeira vez que eu falei sobre colocar vídeos na internet, eu levei um tempo para fazer isso. Porque eu estava digerindo a ideia, porque para um psiquiatra não é tão comum fazer tantos vídeos e colocar na internet e falar com as pessoas assim, como eu estou fazendo. Não é a coisa mais normal do mundo. Né? Hoje em dia até tem um pouco mais. No ano passado já não tinha quase nada. Né? Pouca coisa. É aquela coisa, você vai falar na internet, vão achar que você é um picareta, vão achar que você é um vigarista, vão achar coisas... Eu recebi várias palavras de desincentivo. Só que o que aconteceu? Eu primeiro me apoiei. Eu pensei, cara, o que eu quero fazer é importante para mim. O que eu quero fazer é honesto, é íntegro. O que eu quero fazer pode ajudar outras pessoas? Tem o risco de eu ajudar outras pessoas de verdade? Tem esse risco, então eu quero assumir esse risco. Eu quero assumir o risco de ser possível fazer. E fui lá e ignorei algumas pessoas que diziam que eu ia passar ridículo. E sabe como é que eu consegui contornar isso? Para poder depois voltar, porque era uma pessoa muito querida que não me apoiou. Prova. Mostrei, olha só. Olha só quantas pessoas estão sendo transformadas por conta de eu ter tido a coragem. Graças a Deus eu não te ouvi, né, fulana? Eu até brinquei com essa pessoa. Graças a Deus eu não te ouvi, né? Aí ela até disse para mim, olha, verdade, que bom que você não me ouviu. Que bom que você não me ouviu e tornou possível essas mudanças na vida de tanta gente. E eu acho, olha, que felizmente eu não ouvi. Felizmente eu não ouvi e fiz o que era necessário. E fiz o que eu tinha convicção de que precisava ser feito. Eu fiz aquilo que era uma meta, um objetivo que eu tinha. De poder ajudar as pessoas. De poder transformar a vida de muitas pessoas. Isso é uma coisa ousada, se você for ver. E agora é o seguinte, as pessoas ao redor podem simplesmente, tá? Como esse caso dessa pessoa que me disse isso, uma pessoa querida, tá? Eu gosto muito dela, eu tenho um carinho muito grande por ela, mas a gente tem que selecionar as coisas que mesmo as pessoas queridas nossas falam, porque elas podem simplesmente ter medo que a gente vá se machucar, ter medo que a gente vá se decepcionar, se colocar numa situação ruim. E essas pessoas podem ser convertidas na medida em que você prova que o que você está fazendo é sério. Que você prova para essas pessoas que o que você está fazendo é importante. E existem outras pessoas que simplesmente são negativas e estão desesperançosas e estão dentro da caverna e para elas a vida é só isso. E você precisa selecionar quem você vai ouvir. Aprender a filtrar a opinião.
delas. Que a opinião delas é delas. Enfim, você não precisa delas para fazer o que você quer. Você não precisa de todas as pessoas do mundo, do apoio de todas as pessoas para fazer aquilo que é importante para você, aquilo que é o seu objetivo da sua vida. E você pode limitar o contato, às vezes, se necessário, com essas pessoas. Em determinados momentos, eu passei algumas semanas sem conversar com essa pessoa que me dizia isso. Por quê? Se eu ficasse muito tempo ouvindo ela, era capaz de eu começar a pensar, poxa, não, meu Deus, olha, talvez isso não é legal. Poxa, então a gente tem que selecionar um pouco, tem que preservar o nosso espaço mental, na medida do possível, né? Porque tem gente que demora um pouco mais para sair desse modo derrota, desse modo evitação de tudo que é do mundo, do modo viver. Tem gente que vive simplesmente para não sofrer. Tem gente que vive para simplesmente evitar se decepcionar. Ah, Vitor, a pior coisa que pode me acontecer é eu me decepcionar. Eu penso diferente. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer, eu acredito, né? É uma opinião minha. Você pode ter a sua. Mas a minha opinião é que a pior coisa que pode acontecer é você olhar para trás e pensar: o que poderia ter acontecido se eu tivesse acreditado nos meus objetivos? O que é que poderia ter acontecido? E aquela dor do arrependimento de você não ter feito aquilo que era importante para você, porque você simplesmente queria evitar se decepcionar. E a vida vai ficando pobre. E a vida vai ficando cada vez menos boa, porque você está só evitando a dor. E as coisas boas não crescem. E é doloroso, né? Doloroso, né, Socorro? Encarar a negatividade dessas pessoas. É doloroso. Mas ok, o que a gente precisa fazer? É doloroso na medida em que... Mas não é doloroso por natureza, tá? Se você ficar muito, muito perto dessas pessoas, pode arranhar a sua casca. Mas você pode criar uma mentalidade em que isso não seja tão doloroso. Que é como? Que é parando de querer a aprovação dessas pessoas. É parando de achar que a sua vida depende dessas pessoas. E aí, quando você começa a ter essa mentalidade, isso passa a ser menos doloroso e nos desanimar menos. Porque isso desanima porque você talvez fique acreditando que, olha, é só quando eu tiver o apoio dessa pessoa que eu vou poder fazer aquilo que vai dar certo. É só quando eu tiver o apoio dessa pessoa que vai ficar melhor para mim. Só que não é verdade isso. Tem várias provas de que isso não é verdade. Você precisa fazer o que você precisa fazer. Não interessa o que essas outras pessoas digam para você. E você vai nutrindo essa mentalidade. Você não é obrigado a ter o apoio dessas pessoas específicas. Não é obrigado. Não é isso que vai trazer o resultado da sua vida, das coisas que você busca. Fazer quem você vai parar de beber. Você não precisa, mesmo que seja até uma pessoa próxima. Você não precisa que todas, não é necessário que todas as pessoas no contexto façam o que é certo. Não é necessário. Não é necessário. E se isso afeta a sua coragem, isso diz mais respeito a você do que a elas. A elas. Isso diz respeito a você. Significa que você precisa cuidar de você. Que você precisa cuidar da sua mentalidade. Que você precisa se nutrir da mentalidade certa. O jeito errado de fazer isso é o seguinte. É legal, eu acho que é legal você buscar apoio. Eu acho que se você não tiver como ter apoio próximo a você, você pode buscar de várias formas. Não é obrigado a ter apoio, né? Você viu a história de uma pessoa que não teve apoio de pessoas próximas nenhuma, que só buscou conhecimento e fez acontecer. E assim, ó, não é que ela não teve medo. Claro que dá medo. E não é que eu não tive medo. Eu acho que isso não é nem natural. Eu acho que medo faz parte de grandes buscas, né? De grandes jornadas importantes. Medo faz parte quando o que você está fazendo é importante. Agora, você precisa agir apesar do medo. Coragem não é não ter medo, é você agir apesar do medo. Agora, o jeito errado de você buscar apoio, ou o jeito errado de qualquer forma, é você tentar seguir fazer quem você ama parar de beber sem o devido cuidado. Sem o devido cuidado. Porque se você não consegue, você não faz isso com o devido cuidado, se você não faz isso do jeito certo, como é que alguém vai te apoiar também? Por exemplo, como que alguém vai te apoiar se você começou a querer, por exemplo, agora eu quero emagrecer.
Agora eu quero emagrecer e você começa a fazer uma dieta maluca, sozinha, de um jeito todo atrapalhado. Ou você até vai numa nutricionista, mas você não segue a dieta, você fica inventando moda. Você não faz aquilo que está no cardápio. Você não segue aquilo que está no cronograma. O que acontece? As pessoas ao seu redor vão ver que você está fazendo uma coisa toda maluca, vão ver que você não está, que você está ficando mal e não vão te apoiar. Porque você está fazendo de uma forma toda atrapalhada. E aí você está dando mais motivos para as pessoas que gostam de você se preocuparem com você. Porque você não está fazendo isso do jeito certo, você não está seguindo aquilo que tem que ser seguido da forma certa. Então não adianta você, eu quero apoio para fazer que vamos parar de beber, mas eu faço tudo errado e eu não chego em lugar nenhum, eu não me dedico, eu não faço a minha parte, eu fico só esperando que as coisas aconteçam do nada, e aí as pessoas dificilmente vão te apoiar, porque elas não vão sentir que você, vão achar que você não é capaz. Isso não é verdade. A capacidade de fazer algo é diretamente proporcional ao tanto que você se dedica a fazer isso, o tanto que você se dedica da forma certa a fazer isso. E o tanto que você segue um programa, segue um cronograma que seja feito para funcionar. Não adianta você começar, por exemplo, a querer fazer uma dieta que ela é uma dieta maluca também. Não adianta você estar dedicado numa dieta maluca. Você precisa estar dedicado num processo que seja sério, né? que leve aos seus objetivos. Então, o primeiro passo, do jeito certo, primeiro, você precisa acreditar em você. Você precisa se dar um voto de confiança. E se você não está se dando o voto de confiança, aí sim você perdeu. Porque a única forma de você não conseguir os seus objetivos é você não se dando o voto de confiança. É a única forma de você não... Daí você não faz nada. E aí você fica paralisada. E aí você vai... Aí é o único jeito de perder nessa jornada. Agora, outra forma que pode te ajudar no meio do caminho é o seguinte... Não esperar que as pessoas concordem com você de imediato, mas é você ouvir as pessoas que já tiveram resultado. Você ouvir as pessoas que já tiveram resultado e seguir um plano que já provou que tem resultado. Um plano que já provou que funciona. Você olhar ao redor e pensar o que já funcionou para as pessoas, o que tem funcionado para as pessoas de verdade, que tipo de resultados eu queria ter. E olhar para as pessoas que tiveram esses resultados e olhar para a jornada que elas tomaram para ter esses resultados. E dar preferência, tá? E daí eu diria dar preferência, porque eu não sou... Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar dizendo exatamente, eu gosto de informar você. Eu não quero dizer como você tem que viver a sua vida e mandar em você. Não é esse o meu objetivo aqui. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para te dar informações para você escolher o caminho que você quer. E é o seguinte, dar preferência, e eu digo isso das coisas que eu acredito que funcionam mais, das coisas que eu vejo que funcionam mais. É sobre isso que eu falo aqui. Não digo, faça isso, faça aquilo. Eu digo o que eu acredito. Eu falo daquilo que eu vejo funcionar. É o seguinte, dar preferência... Quando você for seguir um cronograma de o que vai fazer para fazer quem você vai parar de beber, dar preferência a informações científicas. Científicas, sérias, informações consistentes, né? Como as que você ouve aqui. Eu trago informações científicas. Eu não trago da cachola. Às vezes eu trago uma história de alguém, às vezes eu falo de alguma pesquisa. Então, mas ouvir pessoas que têm resultado, ouvir pessoas que levam a sério esse negócio. E se cercar, na medida do possível, de pessoas que tenham essa mesma mentalidade. E é por isso que dentro do programa ACA, dentro do curso ACA, do método ACA, que está com as inscrições, que quando você está assistindo, se você estiver assistindo esse vídeo, tá? Que ele vai sair um pouco mais tarde do que ele foi feito, então, as inscrições não vão mais estar abertas, mas nesse momento, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, as inscrições do curso ACA estão abertas. E é por isso, e elas abrem poucas vezes ao ano. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, é provável que não seja uma oportunidade para você participar. E é por isso que dentro do programa ACA, eu montei uma comunidade secreta de alunas. Por quê? Porque são pessoas que estão buscando a mesma coisa, que têm o mesmo objetivo, que têm uma mentalidade igual, que querem a mesma coisa para suas vidas, que querem fazer alguém que ama parar de beber. E estar com pessoas que querem o mesmo que você, que acreditam no mesmo que você, que estão dispostas a fazer acontecer, que estão comprometidas em fazer isso acontecer, é algo poderoso demais.
É realmente um combustível muito grande. E é por isso que que a comunidade está lá. Inclusive, até das turmas passadas, eu até estou aprimorando essa comunidade, tá bombando. A turma nova já vai chegar com uma coisa melhor. Mas a turma passada, agora a gente está atualizando a comunidade para a gente se juntar cada vez mais, para ter a força da equipe, a força do grupo. Porque uma parte importante é você ter as informações certas. E aí no curso tem o passo a passo, tem o programa completo, tem o treinamento completo. Então a informação, a ferramenta você tem no curso. Agora, outra parte importante é você ter esse apoio. Para algumas pessoas vão conseguir fazer isso e são mais lobos solitários e vão fazer isso sozinhas e não precisam da comunidade e não utilizam. Ok, não tem nada de errado, não tem nada de errado ou de certo nisso. Agora, para outras pessoas, essa comunidade ela é poderosa. Porque esse estímulo do grupo de estar cercado de pessoas que pensam o mesmo que você, que querem o mesmo que você, é muito poderoso. E daí essas pessoas podem te ajudar nos dias ruins. Lembrando para você que existe um mundo, que o mundo não são só sombras, que existem resultados bons quando você faz o que é certo. E você também pode apoiar as pessoas. E isso também é uma coisa que te apoia. Porque um jeito errado de você apoiar os outros é você virar um parasita ou um hospedeiro. Um jeito errado é você virar um parasita ou um hospedeiro. É um jeito errado de se juntar de apoio social. É você ou só apoiar as pessoas, só apoiar, você só apoia, ninguém nunca te apoia em nada e você só apoia os outros. Quer dizer o quê? Você está virando um hospedeiro. E se você e se você só recebe apoio dos outros, só recebe apoio dos outros o tempo todo, você só reclama e só recebe apoio dos outros, você vira um parasita. Aí desequilibra o grupo. Aí desequilibra a comunidade. Eu só quero receber. Ah, a minha situação é horrível, eu só quero receber. Calma, calma, calma. Vamos juntos. É uma relação de ganha-ganha. Ganha-ganha. É isso que leva ao crescimento de um grupo. É isso que leva ao crescimento das pessoas. É uma relação de ganha-ganha. Olha, eu estou tendo... Porque eu prego isso na comunidade também. Porque é o seguinte... Às vezes alguma aluna pode tá lá vivendo uma coisa excelente, ou aconteceu uma coisa muito legal com ela. E ela está tão feliz que ela nem se lembra às vezes de contar isso para as outras pessoas que estão na mesma jornada que ela. E eu gosto de lembrar isso, olha, quantas coisas boas, para que as outras pessoas possam também nos dias ruins olhar para o que está acontecendo de bom e você poder ajudar elas. Porque quando você esteve mal, muitas pessoas te apoiaram. Muitas pessoas te apoiaram. E um pequeno passo que eu te daria é o seguinte, é você olhar para as pessoas ao redor, certo? Você olhar para as pessoas ao redor. Como fazer isso? Como fazer isso? Tá? Você olhar para as pessoas ao redor. Vitor, mas como é que eu faço então? Primeiro, convicção com você. Segundo, busca fazer isso a sério, se comprometendo com você de verdade, fazendo o que é necessário. E a outra coisa é a seguinte, você olha para as pessoas ao seu redor. Olha para quem está ao seu redor e busque estar próximo e ouvir pessoas que acreditem no que você acredita. Vitor, mas eu não estou no curso ACA, Vitor. Eu não estou no curso ACA, ainda não pude, eu quero fazer parte do curso ACA, mas eu não estou no curso ACA, não tenho essa comunidade que você está falando aí. Ok, tá bom. Talvez não seja o seu momento, talvez não seja o que você quer fazer, mas enfim... o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ligar para alguém, convidar alguém, por exemplo, alguém que você conhece, que sofre também com o alcoolismo de alguém que ama, que você conhece ao seu redor, que está lá desanimada, que está lá desesperançosa, que gostaria de fazer essa pessoa que vai parar de beber. Você pode ligar para essa pessoa, você pode conversar com ela, porque ligar para essa pessoa te ajuda, assim, olha, eu estou vivendo essa situação e eu estou começando a aprender uma forma diferente e eu gostaria que você também conhecesse isso. Porque já foi legal por isso, por aquilo, eu já aprendi. E convida pessoas para assistirem vídeos com você, para se prepararem junto com você. E se junta com essas pessoas. Cria essa rede de união, essa rede de apoio. E aí você pode apoiar e ser apoiado por essas pessoas. E convida essas pessoas, por exemplo, para assistir lives com você. Convida essas pessoas para assistir alguns vídeos com você. Convida essas pessoas para, sei lá, monta um grupo para você conversar com elas sobre essas coisas e se apoiarem na jornada. Para você criar uma rede de apoio, caso isso seja
esteja difícil para você sem essa rede de apoio. Porque isso pode, certamente, acelerar a sua jornada de fazer quem você ama parar de beber. Porque, no fim das contas, isso não é obrigatório. Tá? Não é obrigatório. Você precisa, o que vai causar o resultado não é as pessoas dizendo para você que vai dar certo. Não é ninguém dizendo para você, olha, isso é bacana. Olha, continua por aí. Não é isso que vai fazer você ter resultado. Isso pode te ajudar a te manter na linha. Pode. Mas o que vai te dar resultado é você estar na linha. E mesmo que não tenha ninguém. Sabe aquela história do sapo? Aquela história do sapo? Que tinham sapos no meio de num buraco muito grande. Os sapos caíram num buraco muito grande. Eles caíram num buraco muito grande e começaram a pular para tentar sair do buraco. E na medida em que os sapos pulavam, passaram outros animais, outras criaturas, e olhavam para baixo e diziam o seguinte: parem de pular, vocês vão gastar a energia de vocês. Parem de pular, vocês vão gastar a energia de vocês, vocês não vão conseguir sair desse buraco pulando. Parem de pular. E alguns sapos começaram a parar de pular. Começaram a pensar, é verdade, é cansativo. É verdade, é muito cansativo. Eu não vou continuar pulando porque eu pulo e eu não saio do buraco. E aquelas vozes dizendo, pare de pular, você não vai conseguir sair do buraco. Só que tinha um sapinho que não parava de pular. Que ele estava cansado, mas ele continuava pulando cada vez, ele pulava e não conseguia. Ele pulava e não conseguia. E mesmo com todos os sapos ao redor parando de pular, ele continuou pulando. E daí, até que ele deu um salto e saiu do buraco. E aí foram perguntar, olha, mas como é que você fez isso? O que aconteceu? Como é que você conseguiu sair desse buraco? E ele não respondeu nada. Sabe por quê? Porque ele era surdo. Ele era surdo. Ele não escutava essas vozes. E essas vozes podem estar vindo de fora. Ou essas vozes podem estar vindo de dentro da sua cabeça. Mas enquanto você ficar escutando essas vozes, é muito cansativo, para de pular, você não vai pular e você vai continuar no buraco. Então, fecha os ouvidos para essas vozes. Para de ouvir essas vozes que podem estar fora ou dentro da sua cabeça. E foca no que tem que ser feito. O que tem que ser feito é pular. Se é o que tem que ser feito, faz o que tem que ser feito. Para de ouvir essas vozes que ficam dizendo para você que não vai dar certo e não sei o quê. Porque daí você para de pular. E só parando de pular é a única coisa que garante que você não vai sair do buraco. E que você não vai conseguir alcançar aquilo que é importante para você. Estamos conversados? E aí, o que acharam da live de hoje? Como é que foi essa live de hoje aí? Clica no coraçãozinho para eu saber se essa live foi legal. E me diz uma coisa, eu não perguntei, mas acabei envolvido na história, no tema de hoje, no roteiro que eu preparei especialmente com carinho para vocês. Mas me diz assim, se você me acompanha há mais tempo, coloca hashtag novato ou novata se você me acompanha agora, ou hashtag veterano ou veterana se você já me acompanha há mais tempo. E me diz se essa live foi legal, se foi interessante para você. Clica nos gostei se você está no YouTube, compartilha também no Facebook, ou faz o seguinte, tira um print dessa tela também se você gostou dessa live e me marca, para que outras pessoas possam também conhecer e conhecendo e tendo informações, poderem também sair desse buraco, sair dessa caverna, e daí aumentam as chances de você receber um apoio adequado e um apoio legal para você. E eu vou deixar também um print no meu Facebook e no meu Instagram para você colocar o que você aprendeu nessa live, para reforçar isso para você, para alimentar essa nossa comunidade, certo? Aqui de pessoas que acompanham, certo? Então é isso aí, foi um prazer estar aqui com vocês. Clique em se inscrever se você não está inscrito nesse canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações e eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!